Salve, salve, galerinha deste Piauizão, deste Brasilzão, meu boa noite a todos que nos acompanham aqui pelo canal Educação. Sejam bem-vindos a mais uma aula de matemática, EJA, etapa 4. E hoje a gente vai mudar da água para o vinho, professor. Como assim? A gente vai sair um pouquinho da álgebra e vai adentrar um pouquinho na geometria. Como conteúdo de início, professor, a gente vai trabalhar com o perímetro das principais figuras planas. Para quê? Para logo em seguida a gente adentrar no estudo das áreas. Professor, onde é que eu uso perímetro? Vou te dar uma situação bem prática. Você já viu algum terreno cercado, professor? Ou algum terreno murado, professor? Eu preciso trabalhar um pouquinho de perímetro. Principalmente quando eu vou cercar, professor, um terreno, um sítio, uma fazenda, com aquela cerca de arame farpado. Que o cara vai lá, professor, estou olhando aqui o meu terreno, esse meu terreno tem tantos metros de frente e tantos metros de fundo. E eu vou fazer uma cerca, professor, com 6 pernas de arame. Quantas bolas de arame eu vou ter que comprar e qual que é o gasto que eu vou ter? É uma situação, um problema bem cotidiana, onde eu possa estar visualizando o perímetro, não é verdade? E área, professor? Área, professor, super importante. Área, professor, desde o piso, professor, que eu vou colocar aqui na sala, professor, a estruturas, professor, ao tanto de tinta que a gente vai estar utilizando, professor, para revestir uma determinada parede. Porque, basicamente, eu acredito que seja assim. O cara, quando vai comprar lá a lata de tinta, o galão de tinta, o vendedor pergunta, é para você pintar quantos metros quadrados? Acho que ele faz mais ou menos essa pergunta. Olha, para pintar essa área toda, você vai precisar de 2, 3, 4 latas. Normalmente é assim. Estão ligados no conteúdo? Deixa eu ver quem já está conectado. Meu boa noite, grande Gabriel, seja bem-vindo. Meu boa noite, meus queridos, nos polos do nosso Piauizão. Boa noite, Hugo Napoleão, Pajeú, Queimada Nova. Sejam bem-vindos. Estou acompanhando aqui os dois chats, tá bom? Fiquem à vontade para estar participando aí, beleza? Perímetro, Gabriel, soma de todos os lados. Viu aí? Já? Tranquilo. Vamos ver aqui então, professor. Vamos começar a nossa aula aqui. Prof, na telinha está o conteúdo, professor, perímetro. Mas o que é perímetro? O senhor só me lembrou da história da cerca lá. Gente, de forma prática, como é que eu posso definir um perímetro para vocês? Gente, analisando um polígono ou analisando qualquer figura, o perímetro se resume da seguinte forma. O perímetro é a distância que você percorre para dar uma volta completa. Eu só tenho que ter cuidado com uma coisa ao trabalharmos com o perímetro. Sabe o que é? A unidade. O perímetro, professor, ele trabalha com medidas de comprimento, professor. Quilômetro, hectômetro, metro, decímetro, centímetro e milímetro. E para nós operacionalizarmos essas medidas, todas elas devem estar obrigatoriamente na mesma unidade. Então, se o cara vai pedir o perímetro para você e ele quer este perímetro em metro, certifique-se que todas as medidas da figura que você está analisando estejam em metros. Se porventura uma delas não estiver na mesma unidade, faça com antecedência a conversão de unidades para depois você estar realizando as operações com essas medidas. Prof, então, nesse exemplo aí fica bem fácil de nós acharmos o perímetro. Ele diz que na figura ao lado temos a representação de uma mesa de ping-pong, professor, com as indicações das medidas oficiais. Professor, dá para ver ali na imagem, né, que nós temos uma mesa de ping-pong com 274 centímetros de comprimento por 152 centímetros de largura. A mesa ela tem um formato retangular, o que me garante, professor, que os lados opostos de um retângulo são iguais, têm a mesma medida. Como assim, professor? Esta medida 152 aqui, professor, ela também corresponde a esta medida aqui, que também vale 152 centímetros. A mesma coisa, professor, aqui, ó, no comprimento dessa mesa, professor. Este comprimento, ele corresponde a 274 centímetros. O que ele vai perguntar para a gente, professor? Qual é a medida do comprimento da linha branca que contorna tal figura? Professor, tipo assim, deixa eu limpar aqui para me ver a linha branca. Deixa eu pegar aqui o marca-texto para a gente dar uma ênfase. Professor,
Para a gente dar uma volta completa, para a gente contornar, a gente tem aqui 152, mais 274, mais 152 novamente, mais 274. Dei uma volta, professor, completa. Dei uma volta completa. Qual foi a distância total que nós percorremos para dar uma volta completa? Professor, o senhor vai somar 152 com 274, com 152 novamente, com o professor 274. Se você perceber, acho que o nosso colega Gabriel já até colocou lá para a gente, ele fez 152 vezes 2 e 274 vezes 2, não é? Porque nós encontramos essas medidas aos pares, professor. Então, seria 152, fazendo a soma mesmo, mais 274, mais 152, mais 274 novamente. Professor, o perímetro dessa mesa de ping-pong, professor, corresponde a 852 centímetros. Ah, professor, de boa, tranquilo. Aqui, basicamente, um dos conteúdos mais simples da geometria plana é o estudo dos perímetros, professor. Por quê? Porque, basicamente, eu só tenho que somar. E caso eu queira simplificar um pouco mais essa adição, eu posso recorrer a um pouquinho da multiplicação. Nesse caso específico, nós fizemos a soma de todas as medidas, dando uma volta completa nesta figura, como nós poderíamos ter feito 152 vezes 2, mais 274 vezes 2. Iria dar o mesmo 852 centímetros. Então, eu acho que já deu para você entender que perímetro, no caso de polígonos, professor, é a soma de todos os lados do teu polígono. É a soma de todos os lados da sua figura. Quando eu falo de polígono regular, professor, vocês ainda lembram o que é um polígono regular, não é verdade? Quando nós falamos de polígonos regulares, professor, nós estamos falando de figuras que têm todos os lados de mesma medida. Então, nesse caso, para o cálculo de perímetro de polígonos regulares, é interessante que nós nos utilizemos da multiplicação. Para sermos mais práticos, você já imaginou? Eu quero que você calcule, professor, o perímetro de um triângulo equilátero, professor. Olha, eu sei que perímetro é a soma de todos os lados. Então, eu poderia pegar aquele L, somar com aquele L, somar com aquele L. Mas, prof, o polígono em questão, ele é um polígono regular, ou seja, todos os lados, professor, têm a mesma medida. Então, nós chegaríamos mais rápido. Triângulo equilátero. Vários, na realidade, qualquer polígono que tenha os lados iguais. Então, ao invés de eu fazer lado, mais lado, que eu posso fazer, se você quiser continuar com a adição, tranquilo. Você vai pegar a medida do lado, somar com a medida do lado, somar com a medida do lado. Professor, mas todas as parcelas dessa soma não são iguais? São, professor. Então, é mais prático você pegar 3 vezes o valor deste lado. Ou seja, se eu dissesse que o lado desse triângulo era 5 centímetros, qual que seria o seu perímetro? Professor, eu faria 5 mais 5 mais 5, daria 15. Mas não seria mais prático você fazer 3 vezes 5? Aí fica a questão da tabuada. Tabuada ou não tabuada? Eis a questão, professor. Se eu sei multiplicar, eu vou recorrer à multiplicação. Vai ser mais rápido, vai ser mais prático. O mesmo raciocínio para qualquer outro polígono regular. Eu tenho o quadrado, o pentágono e o hexágono aí na imagem, professor. O quadrado tem os 4 lados iguais. Então, eu poderia fazer lá, professor. Lado, mais lado, mais lado, mais lado, professor. Somar, fazer pela soma, professor. Ou eu posso ser mais rápido. Professor, eu só fazia 4 vezes o valor do lado. Concorda comigo que é mais rápido? Professor, eu quero o perímetro de um pentágono, professor. O pentágono é um polígono de 5 lados. Este pentágono sendo um pentágono regular, professor, o perímetro dele igual a
todo perímetro de qualquer polígono, é só nós somarmos todos os lados, ou seja, a medida do lado, mais o lado, mais o lado, mais o lado de novo, mais o lado. Entenda que vocês não vão usar o Lzinho. Esse Lzinho você vai saber o valor dele. Lá ele vai dizer que aquele L, professor, vale 8 centímetros, 8 metros. Ah, professor, então ali eu tenho um pentágono de lado 8. Qual seria o perímetro dele? Posso ir fazer pela soma de parcelas. 8 mais 8 mais 8 mais 8, mais 8 mais 8 mais 8 mais 8. Opa, desculpa, professor, se eu fez foi 8 vezes. Estava falando do 8, lembrei do 8. 8 mais 8 mais 8 mais 8 mais 8. 5 vezes, professor. Cara, fazia logo 5 vezes 8. 5 vezes 8, 40. Era mais rápido. Hexágono, professor. Cara, mesma coisa. Professor, perímetro de boa. Perímetro é super tranquilo, professor. Tenho 6 lados iguais? Professor, ou eu somo essas parcelas 6 vezes, ou eu já multiplico 6 vezes o valor de cada um desses lados. É mais rápido. O que é que vocês acham? Entenderam o que é perímetro? Certeza? Prof, olha só. Tem uma figura que a geometria plana não considera como sendo um polígono. Por quê? A matemática diz para mim que a definição de polígono é aquela figura que é formada por poligonais fechadas não simples. Professor, poligonais fechadas simples, professor. Então, o que são poligonais? Poligonais, meus amores, são linhas retas. Então, eu tenho uma figura plana que não é considerada polígono, professor, que é a circunferência. A circunferência, professor, ela não é polígono porque a figura não é formada por linhas retas, é formada por uma linha curva. Mas eu também posso pedir para você calcular o perímetro de uma circunferência. O que é o perímetro? De forma prática, para vocês associarem. Perímetro, professor, é a mesma coisa que o contorno. É a mesma coisa que a distância que eu percorro para dar uma volta completa. Vamos dizer, professor, que você está bem aqui, professor, ó. Você está bem aqui, professor. E o senhor quer caminhar, ó. Sair caminhando, caminhando. Imagina que isso aqui é a praça da tua cidade. Você quer caminhar, caminhar, caminhar. Você quer dar uma volta completa. Qual que é a distância que você vai percorrer para dar uma volta completa? A distância que eu percorro para dar uma volta completa é o perímetro da circunferência. É o que nós chamamos de comprimento da circunferência. E diferentemente do polígono, aqui eu tenho que aprender uma pequena relação. Gabriel já até colocou para a gente lá. Lembrou da diferença dos dois, né, Gabriel? Não pode ir lá. Eu sei que as duas são diferentes, mas qual das duas é o perímetro, qual das duas é a área? Já já a gente também vai falar da área do círculo. Prof, na nossa situação aqui, para o perímetro, professor, de uma circunferência, você imagina a roda da tua bicicleta, a roda da tua moto, a roda de um carro, de um caminhão, qual que é a distância que uma roda percorre para dar uma volta completa? Prof, para a gente calcular essa distância, eu tenho que aprender esta relação aí, ó. Eu tenho que aprender que o comprimento da circunferência, que é essa distância aqui, ó, professor. Se eu sair aqui, ó, essa distância que eu percorro para dar uma volta completa, professor. Essa distância aqui, ó, opa, professor, fechei a volta completa. É o comprimento da minha circunferência. E para nós acharmos o comprimento da circunferência, depende de nós identificarmos alguns elementos. Primeiro, a distância do centro da circunferência, a linha que contorna a figura, professor, a distância do centro da circunferência até a linha que contorna, professor, recebe o nome de raio, professor. Recebe o nome de raio, ou seja, a distância do centro até o contorno, professor, é o raio da nossa circunferência. Ou seja, essa distância que eu estou marcando para vocês representa para a gente o raio da nossa circunferência. O comprimento, vocês vão aprender essa relação comigo. A distância que eu percorro para dar uma volta completa na circunferência é obtida multiplicando-se 2
vezes π vezes o raio. O π, professor, é esse símbolozinho aqui que vocês estão vendo. Ele representa para a gente, professor, um número irracional, uma dízima não periódica, que costuma-se considerar uma aproximação para este π. A gente sempre, quando fala de π, isto é, relacionados à medida de comprimento, o π ele vale aproximadamente 3,14. Então, quando eu necessitar calcular o comprimento de uma circunferência, eu vou usar esta relação que você está visualizando, que é 2 vezes π vezes o raio. Deixa eu colocar um exemplo aqui para você entender direitinho como é que você faz para calcular o comprimento da circunferência. Primeiro, aprender a relação aqui, ó. Tá aqui, professor. Se eu precisar calcular o comprimento de uma circunferência ou se eu precisar calcular o perímetro de uma circunferência, estarei simplesmente pedindo que você utilize esta relação. A pergunta aqui foi direta. Calcule o comprimento de uma circunferência cujo raio mede 10, professor. Calcule o comprimento de uma circunferência cujo raio mede 10 centímetros. Prof, o que acontece aqui? Professor, o senhor vai fazer o comprimento da circunferência, que é representado por este C, é 2 vezes o π, que vale 3,14, vezes o raio da sua circunferência, que aqui no caso ele disse para a gente que mede 10 centímetros. Opa, professor, então vai ficar 2 vezes 3,14 vezes 10. Vai ficar 6,28 vezes 10. Professor, vai dar 62,8 centímetros o comprimento de uma circunferência que tem raio 10 centímetros, professor. Só multiplicar, professor? Só multiplicar. Nós vamos ter que o comprimento da circunferência, dessa circunferência que tem raio 10, vale exatamente 62,8. Eu quero que você aprenda também que essa distância que você acabou de encontrar comigo, ela é a distância que a circunferência percorre em uma volta completa. O comprimento da circunferência é sempre a distância que a circunferência percorre dando uma volta completa. Professor, então tá fácil. Então, eu posso ter perguntas voltadas para o perímetro de um polígono ou eu posso ter perguntas voltadas para o perímetro de uma circunferência. Neste caso, para a circunferência, eu uso essa fórmula. Para qualquer outro polígono, é só somar todos os lados. Com um único cuidado, professor, verificar as unidades de cada uma das medidas para estes lados. Professor, vamos fazer aqui uma atividadezinha bem rápida. Eu quero que vocês tentem fazer de cabeça, entendendo as definições que nós acabamos de apresentar para vocês, e responder cada um desses exercícios aqui, ó. Estou vendo ali um triângulo. O triângulo que eu estou visualizando, ele não é um triângulo equilátero, até porque eu já estou vendo que ele tem dois lados de medidas diferentes. Um lado mede 9, o outro vale 10, e ele quer saber quanto que vale, professor, a medida deste lado aqui. E me deu uma informação neste balãozinho. Ele disse para mim assim, tem o perímetro 30. O que ele está dizendo para mim? Se ele está dizendo para mim que tem perímetro 30, professor, ele está dizendo que se nós somarmos este lado que é 9, com este lado que é 10, com este lado que eu tenho que descobrir, se eu somar os três lados, tem que totalizar quanto, professor? 30. Então, pensa comigo, 9 mais 10, professor, dá para fazer de cabeça. Isso, triângulo é escaleno por classificação, lembrou bem, Gabriel? Se eu já tenho 9 mais 10, dá 19. 19 para fechar o 30, que é o meu perímetro, está faltando exatamente quanto? Professor, 11. Está faltando 11. Ou eu posso equacionar. Lembra das equações? Espera aí, professor. Eu posso dizer, professor,
que aquela interrogaçãozinha podia ser uma letrinha, X, Y, mas, professor, bota lá a interrogaçãozinha. 9 mais 10 mais quanto dá 30? Não é assim que eu penso o perímetro? Professor, ali nós temos 19 mais quanto dá 30? Professor, de cabeça. Aquela interrogaçãozinha lá tem que ser 30 menos 19. Aquela interrogaçãozinha tem que ser 11 centímetros. Essa aí foi tranquila, não foi? Prof, coloca outra aí. Aqui, professor, eu tenho outra imagem. Eu tenho um hexágono. Não é um hexágono qualquer, professor, é um hexágono regular. O que quer dizer isso, professor? Quando o cara diz que o polígono é regular, o que quer dizer isso? Quando o polígono é regular, ele já está me afirmando que todos os lados são iguais. Toda vez que ele informar que o polígono que você está analisando é regular, é porque ele vai ter lados iguais. Na geometria, a gente diz lados congruentes. Então, ele colocou o balãozinho lá para mim igual às outras. Tenho perímetro 48. Cara, se o perímetro é 48, professor, o perímetro é a soma de todos os lados. Eu sei que todos os lados deste hexágono são iguais, professor. Esse lado é igual a esse lado, que é igual a esse lado, que é igual a esse lado, igual a esse lado e esse lado. Professor, nós temos 6 lados de mesma medida, professor. Então, como é que eu poderia achar o valor de um desses lados, professor? Uma simples conta. 48 dividido por 6 lados. Quanto é que dá 48 dividido por 6, professor? Tabuada do 6, 6 vezes 8, 48. Professor, o lado de cada o lado desse hexágono, professor, cada um dos lados, pronto, me expressei melhor agora, cada um dos lados deste hexágono vai valer exatamente 8 centímetros, professor. Ou eu posso chamar a medida daquele ladozinho lá de x, professor. Eu tenho quantos lados valendo x? Professor, o senhor tem 6 lados. Só para você imaginar que esse x, professor, é a medida do lado. Então, ó, primeiro lado, mais o segundo lado, mais o terceiro, mais o quarto, mais o quinto, mais o sexto, tem que dar 48, ou seja, 6 vezes aquele lado é igual a 48. Se você não quiser colocar o x, coloca o L, que foi o que nós utilizamos agora há pouco. Prof, o meu lado vai ser exatamente 48 dividido por 6, que dá exatamente 8 centímetros. Conseguiu associar direitinho? Alguma dúvida? Vai no chat e coloca para a gente. Professor, diz uma coisa. E se eu perguntasse para você qual que é a largura desse retângulo? E ele me passa a seguinte informação. Tenho perímetro 18, ou seja, ele está dizendo que a soma de todos os lados dá 18, e ele diz que o comprimento desse retângulo mede o dobro da largura. Prof, ele diz que o comprimento é o dobro da largura, professor. Então, aqui, eu poderia tentar. Se eu dissesse, professor, que aqui é 3, por exemplo, aqui seria 6. Será que o perímetro ia dar 18? Eu acho que eu já fiz para acertar. 6, 6, 12. Não é que eu acertei? Caramba, professor, no chute. Se o perímetro da figura é 18, e ele disse que o comprimento é o dobro da largura, se eu disser para você que a largura é 3, o comprimento tem que ser o seu dobro. O dobro de 3 é exatamente 6. Mas, professor, como é que eu poderia pensar, além de fazer a tentativa? Gente, chama o lado por uma letrinha, por exemplo, ou X, ou Y, ou A, ou B, ou L. Então, se eu disser que aquele ladinho é X, professor, o comprimento, aquele ladinho lá, é a minha largura. Se a largura é X e a questão diz para mim que o comprimento é o dobro da largura, eu vou dizer que o comprimento vai ser 2x. O que é perímetro mesmo? Professor, perímetro é a soma de todos os lados. Então, o que nós poderíamos fazer aqui? Esse lado aqui é x, esse lado também
é x, esse lado é 2x e aqui embaixo também é 2x. Professor, soma todos os lados. X mais 2x tem que dar o 18. 2, 4, 6, 8. Professor, 8x. 2, 4, 5, 6, perdão. Eu fiz 2, 4, 6, 8, perdão. 2 mais 2, 4, mais 1 vai dar 5, mais 1 dá 6. 6x, 6 vezes a medida do lado da largura vai ser igual a 18. O meu x, professor, vai ser 18 dividido por 6, não é isso? 18 dividido por 6 vai dar exatamente 3, que é a minha largura. Vocês perceberam o resultado? 3 e 6. Eu chutei lá na realidade. Rapaz, se ali for 3, o outro é 6, que é o dobro, pois deu certinho. A largura é 3 e o comprimento seria o dobro, que seria 2 vezes 3, que daria 6. Professor, foi tranquilo. Perímetro, basicamente, é a soma de todos os lados. Mas quando eu digo soma de todos os lados, professor, eu estou fazendo referência a polígonos, professor. Olha só, nessa figura aqui, nessa atividade, na realidade, figura é porque eu estava procurando a imagem. Na ilustração seguinte, eu vou desenhar aqui. Sempre eu esqueço de colocar essa imagem aqui. Ele diz para mim que numa fazenda, olha, uma aplicação mais própria aqui, mais direta. Deixa eu ver aqui. 2 já deu letra A? Como assim, Gabriel? Tu fez tão rápido? Vamos ver aqui, professor. Numa fazenda do interior do Brasil, um terreno retangular que tem 75 metros de frente por 148... 75 metros de frente por 148 metros de fundo, professor. Zito cercou com 5 voltas de arame de acordo com a ilustração. Faltou, vou desenhar aqui o terreno, professor. Está aqui o terreno do seu Zito. Ele disse que era um terreno retangular de, professor, 75 metros de frente por 148 metros de fundo. Ele disse que seu Zito vai cercar esse terreno com uma cerca de 5 voltas de arame, de acordo com a ilustração. A ilustração foi o desenho que eu acabei de fazer. Quantos metros de arame, no mínimo, ele gastou? Professor, vamos ver aqui. Se ali embaixo é 75, lá em cima também é 75. Se na lateral, professor, é 148, nessa outra lateral, professor, também 148, já que o terreno ele é no formato retangular. Gente, se eu pegasse uma bola de arame e começasse a desenrolar, professor, quanto de arame nós iríamos gastar para dar uma volta completa neste terreno? Professor, uma volta completa é o perímetro desse terreno. Que vai dar 75 mais 75 mais 148 mais 148. Professor, o senhor poderia ter feito 75 vezes 2 mais 148 vezes 2. Poderia sim. Professor, o perímetro deste terreno aqui, professor, vai dar 75 mais 75, dá 150, mais 148 mais 148, vai dar, deixa eu ver, 180, 140, 140, vai dar 280, 280 com 16, vai dar 296. Professor, somando o 296 com o 150, o perímetro desse terreno vai dar exatamente, seria 300, 450, tirando 6, 446? É isso mesmo? Prof, 150 com 296, deu isso? Foi, Gabriel? 6, 14, 1, é isso mesmo. 446 metros. Professor,
essa é a quantidade de arame que será utilizada para fazer a cerca? Não, quase. Isso aí é a quantidade de arame que nós vamos utilizar para dar uma volta. A cerca que o seu Zito está fazendo, ela tem quantas voltas, professor? A cerca, professor, que o seu Zito está fazendo, ela tem 5 voltas de arame. Professor, então, aquele 446 metros é o que nós gastamos com uma volta completa, professor. Então, para nós acharmos o total de arame nas 5 voltas, é só pegar este valor e multiplicar pelas 5. Prof, 446 vezes 5 vai dar 2.000. 5 vezes 4, 20, 2.230 metros. 2.000, foi rápido mesmo, Gabriel, parabéns. 2.230 metros, seu Zito, para fazer essa cerca com as 5, eu falo perna, com as 5 pernas de arame, que ele fala 5 voltas, já me habituei a falar perna de arame. Vai ser gasto um total de 2.230 metros. Prof, o que mais tem para nós falarmos de perímetro? Quando trata-se de polígono, professor, nada. É só você entender que perímetro é o contorno. Perímetro é a distância que eu percorro para dar uma volta completa. Quando trata-se especificamente de polígono, perímetro é a soma de todos os lados da tua figura. E, caso a situação seja referente a uma circunferência, nesse caso, eu tenho que usar aquela fórmula: comprimento da circunferência é 2 vezes π vezes o raio. Olha mais uma atividade. Lê comigo. Márcia cortou uma tira retangular de 2 centímetros de largura de cada um dos 4 lados de uma folha, de papel, medindo 12 centímetros por 20. Qual é o perímetro do pedaço de papel que sobrou? Deixa eu tentar aqui. É as habilidades, show. Vamos ver aqui, Gabriel. Olha só. Eu tenho uma folha de papel, que ele falou aqui, fazer um esboço. Já eu faço uma animação bonitinha. Ele disse que essa folha de papel tinha 20 centímetros por 12 centímetros. Foi o que a Márcia fez. A Márcia pegou a tesoura, professor, e cortou tiras retangulares de papel, professor, dos 4 cantos. Ou seja, ela foi aqui, professor, pegou a tesourinha, professor, e foi lá, ó, e cortou aqui, professor, uma tira retangular de papel de 2 centímetros. Ela fez do lado direito isso. Ela fez do lado esquerdo, professor. Ela fez do lado esquerdo, professor. E ela fez também no lado de cima e no lado de baixo. Ou seja, ela cortou, professor, basicamente 4 tiras de papel de largura 2 centímetros. E ele está perguntando qual é o perímetro do papel que sobrou, professor. Quando eu arrancar essas tiras, o que vai sobrar da folha, professor, é um retângulo menor. Esse que eu dei o destaque para vocês. Ele quer saber o perímetro dessa parte aí, ó. É 48, Gabriel? Será? Certeza? Vamos ver aqui. Prof, na nossa situação, deixa eu limpar aqui. Eu tenho aqui a folha, professor, grande de papel. Essa folha, professor, ela vai ser recortada, no caso, para cada um dos 4 lados, professor, por tiras retangulares, professor, de 2 centímetros. Ou seja, eu vou ter aqui, professor, uma folha de 20 centímetros, aqui 12 centímetros, e a tira, professor, que vai ser recortada dos 4 cantos, tem 2 centímetros. A folha que sobra, esta na cor cinza, professor, passará a ter que dimensões? Prof, olha só, se o senhor tinha 20 e o senhor vai tirar 2 de cada lado, professor, vai sobrar 16. Se o senhor tinha 12 centímetros do lado de lá
e tirar 2 centímetros de cada lado, vai sobrar 8. Qual que vai ser o perímetro da folha que sobra? Professor, vai ser 8 mais 8 mais 16 mais 16, ou 16 mais 16 mais 8 mais 8. Professor, o perímetro da folha que sobra equivale a exatamente 48 centímetros. Vocês entenderam? Certeza? Pode perguntar. Pessoal dos polos, vai lá no chat, coloca pra gente, a gente repete, a gente tenta criar um caminho novo para vocês processarem a informação direitinho. Prof, perímetro é só isso? Perímetro é só isso, professor. Agora, quando trata-se de circunferência, falou mesmo, Gabriel, eu tenho que saber a fórmula. Tanto eu posso pedir, professor, o comprimento da circunferência de forma direta, como eu também posso perguntar para você qual que é a distância que uma roda de um carro, de uma bicicleta, de uma moto percorre quando dá 1000 voltas, quando dá 2000 voltas. E, professor, pode ser perguntado isso também? Pode. Ou eu posso dizer para você o seguinte, eu digo que a roda de uma moto, professor, percorreu uma distância de 400 quilômetros. Quantas voltas ela deu para percorrer essa distância? Quem vai me ajudar, professor, quando eu estou falando de circunferência, é aquela fórmula lá. Você já aprendeu aí? Anotou? Comprimento da circunferência é 2 vezes π vezes o raio, professor. Ou seja, o resultado desta conta sempre será a distância que eu percorro para dar uma volta completa. Professor, na circunferência, nós temos um segmento, professor, que é chamado de diâmetro, professor. O diâmetro, ele é conhecido como a maior corda de uma circunferência. Ou seja, daqui para cá é raio, daqui para cá é raio. E a soma desses dois raios consecutivos, professor, que passam pelo centro da circunferência, representa o nosso diâmetro, professor. Só para lembrar, o diâmetro é o dobro do nosso raio. Significa dizer que se ele der o diâmetro para você, o raio é a metade. Se ele te der o raio, o diâmetro é o dobro. Então, professor, a questão disse que a medida do diâmetro de uma roda de uma moto é 60 centímetros, professor. Ele está dizendo para mim que essa medida ela corresponde ao diâmetro, professor. Se o diâmetro é 60 centímetros, eu já posso concluir que o raio é a metade, professor. É 30 centímetros, sempre assim. Sempre assim. Deixa eu ver lá. Letra A, 2 vezes π vezes 30, 60π, tá certinho. E na letra B, a gente tem que transformar centímetro para quilômetro? Mais ou menos. Mas assim, vai ter que transformar, Gabriel. Mas ele quer que você dê a distância para percorrer 2000 voltas. Quando nós aplicamos a fórmula do comprimento da circunferência, nós vamos estar respondendo na letra A, professor. O comprimento, eu pedi que vocês aprendessem, vai ser 2 vezes π vezes o raio, que vocês já entenderam que é 30. Então, professor, o comprimento vai ser 2 vezes o π, que é 3,14, vezes o raio, que é 30. 2 vezes 3,14 é 6,28. 6,28 vezes 30, que é o meu raio, professor, corresponde a 188,40, professor. Se o nosso diâmetro, só anotando de novo, é 60 centímetros, é porque o raio corresponde a 30 centímetros aqui, professor. O raio é 30. Pronto, professor. Achei a resposta da letra A. Achei o comprimento da circunferência. O comprimento da circunferência vale 188,40 centímetros. Esse valor, professor, o comprimento da circunferência, este valor sempre é a distância percorrida em uma volta completa. Se eu perguntasse para você, cara, eu quero saber qual que é a distância percorrida em
2.000 voltas, professor. Eu poderia até fazer uma regra de 3. Não, tá certinho, Gabriel. Se ele não disse, é porque eu estou treinando um pouquinho da parte operacional também com os alunos, tá bom? Mas você poderia ter deixado, sim, 60π. E depois, professor, pegaria o 60π e faria o quê com o 60π, Gabriel? Para achar a distância percorrida em 2.000 voltas completas, professor. Cara, olha só. Se eu entendo que aquele 188,40 é a distância que eu percorri em uma volta, em 2.000 voltas só é pegar aquele valor e multiplicar por 2.000, professor. Vai dar exatamente 376.800 centímetros. Mas ele pediu que nós achássemos a distância em quilômetro. Prof, escreve o quadro de unidades: quilômetro, hectômetro, decâmetro, metro, decímetro, centímetro, milímetro. Do centímetro por quilômetro, professor, quilômetro, hectômetro, decâmetro, metro, decímetro, centímetro. Professor, 5 casas decimais para a esquerda que nós vamos deslocar. Não é verdade? Professor, a distância percorrida nessas 2.000 voltas corresponde a 3,768 quilômetros. Você entendeu o perímetro? Tanto do polígono, seja ele um polígono regular, seja ele um polígono não regular, professor, somar todos os lados. No caso da circunferência, eu vou usar esta fórmula aqui. Fechou? A gente vai dar aquela pausazinha super rápida, não é intervalo, não vai embora. A gente volta já já com mais perímetro de figuras planas. Até daqui a pouquinho.